E agora, exclusivo, os últimos dias e a última entrevista do Cabo Bruno, um dos maiores matadores da história do Brasil. O ex-policial morreu do mesmo jeito que matou dezenas de pessoas. Essa semana, a nossa equipe acompanhava a tentativa do Cabo Bruno de voltar a ser um cidadão comum e teve um encontro com ele poucas horas antes da execução. 27 anos atrás das grades. 35 dias em liberdade. E 19 tiros que calaram para sempre Florisval de Oliveira, o Cabo Bruno. O policial militar que virou justiceiro morreu como suas vítimas, sem chance de defesa. A emboscada foi em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, onde Cabo Bruno vivia com a mulher desde que deixou a prisão. Os dois se conheceram no presídio. Desde França, é missionária de uma igreja evangélica. Leva ajuda espiritual aos detentos. Com ela, Cabo Bruno se transformou. No dia do crime, eles estavam juntos. Era mais ou menos 11h30 da noite. O Cabo Bruno voltava de um culto em Aparecida. Ele estava nesse carro. Havia um homem ao volante chamado Samuel, o genro da companheira dele. Ele estava no banco de carona. No banco de trás estava a companheira Daisy, a filha dela, e uma neta de 2 anos de idade. Quando o Cabo Bruno desceu do carro para abrir o portão da casa onde ele estava vivendo, 2 homens que estavam do lado de fora começaram a atirar. Ele foi baleado e caiu neste local. Ninguém mais foi atingido, nada foi roubado. Os criminosos teriam fugido em um carro prata. Este vizinho estava acordado na hora do fuzilamento. Eu escutei o tiroteio. Daí eu saí, eu olhei pelo muro, acabei vendo ele baleado e a esposa dele chorando muito. A perícia recolheu cápsulas deflagradas de pistolas .45 e 380. Existe uma mancha grande de sangue aqui, a perícia já esteve no local. Existem várias marcas no chão, como essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, várias marcas no chão. São várias espalhadas ao redor do carro, que indicam onde os tiros acertaram. Segundo a polícia, ele era o único alvo. Todos os seus familiares estavam juntos, pelo menos, numa distância de 3 a 4 metros da vítima. E somente ele foi alvejado. Isso demonstra que os marginais queriam realmente aquela pessoa. A vítima era certa. Nós acreditamos que ele estava sendo monitorado, ele estava sendo vigiado e esperaram o momento oportuno para praticar o ato. Este procurador conhece bem a história de Cabo Bruno. Foi o responsável pela prisão do ex-PM. Cumpriria com a mesma eficiência. Paulo Álvaro Martins acredita que a execução foi ordem da facção criminosa que atua dentro e fora de presídios paulistas. Um acerto de contas. Pela conduta dele, eu tinha certeza que ele deveria ser executado assim que colocado em liberdade. Haveria uma vingança por isso. Muitos amigos e conhecidos que foram ao enterro talvez nem saibam, mas Cabo Bruno tinha uma coleção de inimigos. Nos anos 80, ele comandou um esquadrão da morte em São Paulo. Começou na PM como soldado e já tinha feito curso para se tornar cabo. Ele matava jovens delinquentes que aterrorizavam comerciantes nos bairros de Pedreira e Jardim Selma, zona sul da cidade. Ele semeou, na época, uma situação de terror na cidade de São Paulo, principalmente nesses bairros, uma coisa assim que inédita, que nunca tinha acontecido. Cabo Bruno morava na região e, segundo as investigações, agia como um pistoleiro de aluguel. Recebia dinheiro pelos crimes e punia quem não pagava. A pessoa reclamava que estava sendo assaltado, que já tinha sido assaltado 2, 3 vezes, e ele se incumbia de descobrir quem eram aqueles assaltantes, ou então, isso que é curioso, quando a pessoa não se dispunha a pagar o que ele exigia para efeito da proteção,
2 ou 3 dias depois, aquele lugar era assaltado. Na noite de 19 de novembro de 1982, neste prédio onde hoje funciona uma borracharia, existia uma fábrica de móveis de Vime. E aqui o Cabo Bruno matou 6 pessoas. O alvo principal dele era uma testemunha que viu ele decapitar uma vítima. Ali tinha 4, um em cima do outro. Tinha um em cima de uma serra bem aqui nessa posição e outro do lado. Seu João Batista é o dono da borracharia. Na época, morava nos fundos do prédio. 30 anos depois, ele ainda lembra daquela noite. O senhor escutou os tiros? Os teus tiros. Era época de eleição. Você pensou que o quê? Fogos. Pensou que era fogos, alguém comemorando, fazendo fogos. comício? Foi uma rajada muito violenta de fogos, né? Parecia que aquele 12 tiros. Aqui na rua já tinha um murmúrio. Foi o Bruno, foi o Bruno, foi o Bruno. Já tinha o murmúrio aqui na rua que tinha sido ele. Ele já era famoso nessa época como um justiceiro. Não, já tinha sua fama, né? Não era tão famoso quanto, mas já tinha sua fama. Preso em 1983, Cabo Bruno era suspeito de 50 mortes. A pena é uma das maiores da história dos tribunais, 117 anos. Beneficiado por bom comportamento, ganhou a liberdade depois de 27 anos de prisão. De volta às ruas, queria se libertar também do estigma de Cabo Bruno, o matador. Seria só Florisvaldo, um homem comum. Mas era impossível. A própria mulher dele reconhecia. Nós falamos com ela horas antes do crime. A gente tinha medo até de descobrir nosso endereço, sabe? E assim, de alguma retaliação, né? A gente tinha temor de alguma retaliação. Durante 10 dias, nossas equipes seguiram os passos de Cabo Bruno. Registraram imagens inéditas da rotina em liberdade do PM que virou justiceiro. Depois de 27 anos na cadeia, Cabo Bruno deu uma única entrevista. O Domingo Espetacular reproduz agora trechos do depoimento com exclusividade. De repente, eu me vi como juiz que determinava entre a vida e a morte de uma pessoa. A longa entrevista foi gravada pela TV Cidade, uma emissora comunitária de Taubaté, interior de São Paulo. Uma semana atrás, o Cabo Bruno estava fazendo exatamente esse caminho que nós estamos fazendo agora. Exatamente. Foi nesta cadeira do estúdio da TV Cidade, a TV comunitária de Taubaté, que o Cabo Bruno se sentou há uma semana. E foi nesta bancada que ele fez revelações surpreendentes. Privilegiando este programa. A entrevista foi feita pelo pastor Jeffrey Cota, que apresenta um programa evangélico na TV. A primeira pergunta: como Florisvaldo virou Bruno? Já quando pequeno, com 7 anos de idade, é até interessante porque havia um bêbado na frente de um bar lá e eu era todo sardento e este bêbado também era. E as outras crianças começaram a falar que eu parecia com aquele bêbado e me chamar de Bruno. Década de 60. Cabo Bruno nasceu em Uchoa, interior de São Paulo, 53 anos atrás. Aos 3 anos, foi viver em Catanduva, também em São Paulo. Foi lá que se tornou policial militar. Eu lembro que em 1977 eu trabalhava como pintor de parede, conheci um soldado que me incentivou a entrar para a corporação. E em 1978 acabei passando os exames e quando eu vi já estava na escolinha de preparação de soldado, em Bauru. Na entrevista, Cabo Bruno diz que se chocou com a violência quando foi transferido para a capital. Quando eu cheguei em São Paulo, vestido de autoridade, por assim dizer, e com uma arma na cinta, para combater a violência e dar segurança à sociedade, eu comecei a deparar com situações novas para mim. Foi difícil de lidar à primeira vista, que era a violência. E para mim chocava aquilo ali.
Eram corpos. Um dos momentos mais fortes da entrevista. Cabo Bruno revela como se tornou um justiceiro. Eu lembro que o meu papel era prender e entregar à delegacia as pessoas que cometiam algum crime. Mas com o tempo eu fui vendo que não havia justiça, sabe? Você prendia com a maior dificuldade, fazia o seu papel, o seu trabalho, entregava, né, os indivíduos na delegacia e quando menos você esperava, você deparava com eles na rua novamente, né? Então havia uma injustiça. E por este motivo eu fui me revoltando, criando uma revolta dentro de mim. Anos 80, periferia da Zona Sul de São Paulo. Foi nessa região que Cabo Bruno fez suas vítimas. Durante a investigação que levou à prisão dele em 83, Cabo Bruno foi acusado de matar 50 pessoas. Mas o diretor da TV, onde ele deu a única entrevista depois de sair da cadeia, ouviu outra história do ex-PM. Ele falava em números de mortos? Mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. Ele acreditava que passava de 100 pessoas que ele tinha executado. Este homem não quer se identificar. Ex-policial militar, durante muito tempo, ele foi um dos motoristas da equipe do Cabo Bruno. E conta como funcionava o Esquadrão da Morte. Tinha um motorista, tinha o que entrevistava, tinha o que matava e tinha que dava a sentença de morte. Quem dava a sentença? Sempre era o Cabo Bruno. Cabo Bruno. E, às vezes, ele mandava algum soldado matar. Com certeza. Mas, na maioria das vezes, era ele mesmo que atirava? Mesmo. Ele que executava? Exatamente. Quantas pessoas faziam parte desse grupo do Cabo Bruno? Aproximadamente 11. 11. Tinha oficiais? Tinham. Capitão? Capitão, tenente, sargento e soldados. E ele era que mandava nesse grupo todo, inclusive em oficiais? Não. Não, tinha um responsável. Ah, acima dele tinha alguém? Tinha. Mas ele sempre ocultou essas pessoas? Sempre ocultou. O diretor da TV de Taubaté confirma essa informação. Conversa informal que ele teve conosco também, ele contou que ele respondeu por muitos crimes, sim, mas muito não era dele. Ele segurou a bronca de muita gente grande, muito militar de patente, que deixou ele no chão duro. A notícia que se tinha é que ele não agia sozinho, que ele tinha outras pessoas que o auxiliavam. Mas isso, na verdade, nós nunca conseguimos apurar com segurança. Porque nunca apareceu uma prova que dissesse: eu fui atacado por ele em companhia de fulano e de Beltrano. Matar para Cabo Bruno virou rotina. Quando eu vi, eu estava fazendo justiça com as próprias mãos. E de repente, eu me vi como juiz que determinava entre a vida e a morte de uma pessoa. Quando eu vi, eu estava me desviando completamente, né, da minha conduta dentro da corporação. Era uma pessoa de dupla personalidade, por assim dizer. Ao mesmo tempo, eu era o Florisvaldo ou o Bruno, e de repente era o Cabo Bruno que tirava a vida das pessoas. No início foi difícil, depois virou uma rotina na minha vida isso daí. O ex-motorista da equipe de Cabo Bruno conta que ele tinha uma técnica para verificar se suas vítimas tinham mesmo morrido. Nós colocaríamos o quê? Uma caneta dentro do buraco do ferimento da bala e você ia procurando ali até achar a bala, que ela estava parada. E você cutucava ali dentro, já era fatal. Quando foi preso em 83, Cabo Bruno não achava que passaria tanto tempo na cadeia. Foi um choque para mim, porque eu acreditava na impunidade, já que para os próprios delinquentes havia impunidade, então eu achava que a justiça não iria me alcançar. Mas quando eu fui detido, fui levado para uma prisão, nessa época eu era casado, minha mulher estava grávida, me vi ali trancafiado e foi difícil para mim, eu não aceitava aquilo ali. Uma que eu era jovem, eu ia fazer 25 anos de idade, né? Então eu não conseguia conviver com aquela situação. E foi por isso mesmo que logo no início eu já comecei a arquitetar fugas. Cabo Bruno fugiu 3 vezes da cadeia e 3 vezes foi recapturado. Foi na prisão que ele sofreu um dos momentos mais difíceis da vida. Logo que eu fui recapturado,
já no início, 6 meses depois, né, no ano de 92, faleceu o meu filho Bruninho, mataram ele afogado. Foi um pior momento da minha vida. Deus permitiu que se tirasse a vida do meu filho para eu sentir na pele o que era um pai perder um filho, sabe? Foi aquela dor que eu levei para tantos pais. Deus permitiu que eu passasse para eu poder amar as pessoas, aprender a valorizar a vida. Cabo Bruno se tornou evangélico dentro da cadeia. Quando saiu no dia 23 de agosto, mudou-se para a casa da mulher que conheceu no presídio, a missionária Deise França. Por 10 dias, nós acompanhamos os passos de Cabo Bruno fora da cadeia. Os primeiros dias de liberdade foram também os últimos da vida dele. Registramos cenas em família, ele com os amigos e a cerimônia em que o ex-justiceiro, condenado por 50 homicídios, foi consagrado pastor. Em todos os momentos, ele não demonstrou preocupação com a segurança. As imagens exclusivas gravadas pelo Domingo Espetacular mostram um Cabo Bruno caseiro. Ele sai pelo portão e dá uma olhada na rua. Espera uma carona. Quando o amigo chega, ele entra no carro. Os dois vão até a igreja onde o Cabo Bruno e a mulher Deise ministram. Ele passa quase 1 hora fixando pequenos cabos na placa que leva o nome da igreja. Num outro momento, ele sai de casa com outro rapaz de blusa escura. Os dois andam pela calçada sem nenhuma preocupação. Vão a uma feira que vende objetos usados. Cabo Bruno percorre as barracas. Ninguém na rua o reconhece. O amigo compra um serrote. Cabo Bruno tira a carteira do bolso e paga. Depois, os dois voltam para casa com os pacotes. As imagens revelam como o famoso justiceiro se esforçava para deixar o passado para trás. Cabo Bruno fala em que momento se deu conta de que era um assassino. Eu só vim me arrepender mesmo desses crimes quando eu vim conhecer a palavra de Deus, porque até então, para mim, a vida não tinha valor, era algo banal. Mas quando eu me converti, passei a valorizar a vida. Aí é que veio o verdadeiro arrependimento. Eu lembro que eu chorava dia e noite por causa dessas mortes que eu cometi. Um homem livre e com muita fé. As imagens exclusivas gravadas pelo Domingo Espetacular mostram o dia em que Florisvaldo de Oliveira foi consagrado pastor. Isso foi no domingo passado, 3 dias antes dele morrer. Mas, segundo Florisvaldo, o Cabo Bruno já tinha morrido nesse momento. Eu, pastor Florisvaldo de Oliveira. Ele assina um documento. Abraça a mulher Deise. E depois se dirige aos fiéis já como pastor consagrado. Eu já tinha sentido o peso da responsabilidade por muitos anos sobre a minha vida, mas nunca tal como hoje eu estou sentindo. No final da entrevista concedida à TV de Taubaté, Cabo Bruno faz planos para o futuro. Eu acredito muito que Deus vai nos levar para fora do país para fazer missões. Apesar do desejo de trabalhar como pastor, o diretor da TV que entrevistou o Cabo Bruno afirma que ele sabia que ia morrer. Bastante preocupado, quando chegou, olhava de um lado, olhava do outro, bem ressabiado. Ele sabia que ele não ia durar muito. Cerca de 5 horas e meia antes do assassinato, eu conversei com o Cabo Bruno neste exato local.
Essa é a nossa van, ela estava estacionada aqui. Ele chegou no mesmo carro Astra Prato em que ele foi morto, parou aqui atrás, ele não dirigia, ele estava no banco do carona. Quando ele desceu e percebeu que tínhamos uma câmera, ele disse para não gravar imagens dele. Então, nós colocamos a câmera neste local com a lente voltada para lá. Não gravamos a imagem dele, mas captamos todo o áudio da conversa. Ouça agora os principais trechos dessa conversa, dessa última entrevista do Cabo Bruno. Pode guardar a câmera, em nome de Jesus. Florisvaldo, queria entrevistar você. Mas eu estou fugindo de entrevista, eu estou evitando. Poderia até dar uma coletiva para todo mundo, já para acalmar a imprensa, você está entendendo? Mas eu quero evitar no momento. Bruno é um apelido seu de infância. Isso é desde lá, a minha família toda me chama de Bruno. Cabo Bruno eu não gosto, mas de Bruno faz parte da minha vida. Bruno ou Florisvaldo? Quando me despeço, pergunto o que ele prefere. A resposta é a última declaração daquele que foi um dos homens mais temidos da cidade de São Paulo. Chamo você de Bruno ou de Florisvaldo? Tanto faz. Então falou, Bruno. Obrigado. Felicidade para você. Vai comer.